A partir dessa página agora, a gente começa a ver a concentração das soluções. E aí a gente vai dar uma rememorada, uma lembrada, tá? O que é uma solução? O que é uma mistura homogênea? Quais são as partes envolvidas numa mistura? Então, lembrando, quando a gente fala em solução, a gente está falando em mistura homogênea. Toda mistura homogênea é uma solução. É uma solução que apresenta apenas uma única fase. E para você formar essa mistura é necessário o soluto, que é o participante que estiver em menor quantidade, misturado ao solvente, que é o participante que se apresenta em maior quantidade. E aí, para terminar, para a gente terminar o lembrete, tá? Eu coloquei aqui coisas importantes. Por exemplo, quando você faz uma mistura entre água e sal de cozinha, e aí eu volto, né, à nossa aula prática, onde eu peguei e medi 50 ml, mililitros numa bureta, botei água, 50 ml de água, solvente. Na balança, eu pesei 2 gramas de sal de cozinha, NaCl. Preparei um becker, coloquei os 50 ml de água e adicionei os 2 gramas do sal. Misturei, agitei, misturei e formei uma mistura homogênea. Então ali eu tenho uma solução. Olha que legal, só para a gente se ligar. Essa solução é classificada como uma solução líquida, porque a única fase que eu estou vendo é a fase líquida. O sal está dissolvido. Eu estou lembrando, estou rememorando lá no primeiro volume, quando a gente falou de misturas. Então eu preparei com sal e água, tá, uma solução onde eu só vejo uma única fase, que é a fase líquida. Então é uma solução líquida. Já quando você pega 2 metais, funde, quer dizer, derrete, quando eles se solidificam, eles formam uma liga metálica. Essa liga metálica formada é uma solução sólida, é uma mistura homogênea. E aí eu abro um parênteses. Lembra que nessa fase, lá no primeiro volume, misturas, eu falei que qualquer mistura entre sólidos é classificada como mistura heterogênea, qualquer uma. A única exceção é justamente essa, a formação de liga metálica, onde a partir da fusão de 2 metais, a solidificação produz uma liga metálica. Essa mistura, essa solução é uma mistura homogênea. É a única entre sólidos que é caracterizada como mistura homogênea. Qualquer outra mistura entre sólidos é classificada como mistura heterogênea. Quando a gente vem para cá, mistura solução gasosa, eu fui bem claro também e falei que qualquer mistura entre gases sempre vai ser mistura homogênea, independente da quantidade. Então, qualquer solução gasosa, tá, é uma mistura entre gases, é uma mistura homogênea. Então, tem que ficar claro isso antes da gente entrar aqui. Então, qualquer que seja a minha mistura, a minha solução ou mistura homogênea, eu vou ter uma parte que eu chamo de soluto e eu vou ter uma parte que eu chamo de solvente. Só para ficar claro. E aí, para dar início à concentração, a primeira que aparece aqui é chamada concentração comum ou ainda concentração em gramas por litro, tá? É dada a fórmula C maiúsculo é igual a M1 dividido por Vzão. E aí você me pergunta, por que tem um aqui e aqui não tem índice nenhum, né? E aí é uma coisa importante que vai acompanhar a gente em todo o processo de soluções. Em outras palavras, toda vez que você tiver o índice 1 para massa ou para volume, está se referindo a massa e volume do soluto. Quando você tiver índice 2, tanto para massa quanto para volume, está se referindo a massa e volume do solvente.
E quando você tiver o M puro, sem índice nenhum, e o V puro, como está aqui, sem índice nenhum, está se referindo à massa e volume da solução. Isso tem que ficar muito claro, porque a partir de agora, tá? Em toda a nossa explicação sobre solução, isso aqui é verdadeiro. A gente não vai escrever para você massa do soluto, volume da solução. Não. Tá? Esses índices ou a ausência de índice vai dizer para você do que se trata. Se é massa do soluto, se é massa do solvente, se é massa da solução. Se é volume do soluto, se é volume do solvente, se é volume da solução. Então, quando a gente entra aqui, tá? Na concentração comum, a concentração comum nada mais é do que a relação entre a massa do soluto e o volume da solução em litros. Massa do soluto em gramas, volume da solução em litros. Essas duas, ó, são as unidades padrão. Isso não quer dizer que, de repente, num problema, o cara não dê gramas por mililitro ou quilograma por litro. Basta você fazer a proporção, fazer a transformação. Tá? Isso tem que ficar muito claro e a gente vai ver isso no decorrer dos problemas que envolvem concentração comum. E aí eu deixei para o final o quê? Uma atenção aqui, primeiro eu vou ler, para depois a gente explicar o que pode acontecer. Em algumas resoluções, é comum usar como volume da solução o volume do solvente informado. Isso ocorre porque, na teoria, em alguns casos, despreza-se a aditividade de volume. Então, antes de explicar o que significa tudo isso, eu vou voltar à minha aula prática sobre concentração comum, onde eu peguei 2 gramas de sal de cozinha, 50 ml de solução. Lembra que no becker eu preparei a solução. E depois eu coloquei de novo na proveta. E aí, antes, o solvente água tinha dado leitura de 50 ml. Quando eu coloquei a solução de NaCl em água, já deu 50,0506. Nota evidente, pela adição de sal, houve um aumento do volume inicial, que era só da água. Isso a gente chama de aditividade de volume. Essa adição de volume, aditividade de volume, ela geralmente é desprezada, tá? Então, só para deixar claro. Então, você tem 3 casos em problemas e em questões que a gente vai ver aqui, que são questões do vestibular ou do próprio Enem. No primeiro caso, o cara te dá o problema e te dá o volume da solução. Usa direto. No segundo caso, ele te dá o volume do solvente água e não fala do volume da solução. Então, quando a questão não fala do volume da solução, lembre-se que você não está em laboratório, você não está adicionando soluto ao solvente. Então, em qualquer questão onde o cara fala do volume do solvente, porém não fala do volume da solução, você vai usar o volume aqui, como se fosse solução, do próprio solvente. Perfeito? Você não vai entrar em detalhe, porque ele não te deu detalhes. E ainda o terceiro caso, ele vai falar sobre o volume do solvente, vai dizer que adicionou tanto de soluto e vai te dar o volume da solução, que é o que interessa para a nossa fórmula. Ou seja, o volume do solvente aí é descartado, não quero saber. Se eu tenho o volume do solvente, se eu tenho o volume da solução, o que interessa aqui para mim, ó, não tem índice, então é o volume da solução. Então se liga nisso que é fundamental, tá? A questão pode trazer ou não, tá? O desprezo à aditividade de volume. O que você tem que fazer é obedecer o enunciado e a fórmula para você poder resolver qualquer problema em relação à concentração comum ou concentração em gramas por litro. Tranquilo, gente boa? Então, a partir daqui, ou seja, a partir da próxima aula, a gente vai resolver 5 questões de vestibular que envolvem concentração comum. Evidente, um grau
de exigência, está um nível de exigência crescente, do primeiro até o quinto problema. Tranquilo? Então a gente fica assim. Até a próxima aula. Um grande abraço. Valeu!